tocar com vocês nesse vídeo sobre a vitória, gente, importantíssima, do Vasco da Gama sobre a equipe do Grêmio. Muito importante. Precisava demais acontecer, gente. Muito. O espírito do torcedor e da torcedora vascaína estavam lá, né? Junto com os jogadores em campo e que também ajudou certamente nessa vitória importantíssima aí do Gigante contra a equipe do Grêmio. Um primeiro tempo que não foi dos melhores, um primeiro tempo em que as duas equipes estavam tanto quanto engessadas, né? As ideias não fluíam muito. Agora, a destacar, né, de início, a determinação do técnico, né? A coragem do técnico para mexer com o elenco. Um técnico que certamente tem um domínio total dos vestiários, a ponto de trocar quem ele quiser, na hora que ele bem entender, e ninguém vai contestar, ninguém vai falar nada. Esta também é a importância de ter um técnico como Ramon Dias, que certamente protege o vestiário muito mais do que, né, o técnico bebê que o Vasco tinha antes dele, né, o Barbieri. Então, muito importante. Então, mandou alguns para o banco de reservas, né? Tirou, evidentemente, alguns da equipe que não estavam rendendo. Bancou o Praxedes, gente. Praxedes, que partidaça do Praxedes. Que partida, né? E não foi somente uma partida muito boa de um jogador que não estava sendo tão empoderado assim, né? Que não estava... Foi um partidaço de um jogador empoderado. Um jogador que, por certo, o técnico conversou com ele. O técnico olhou no olho dele. Não é possível, gente. Não é, a qualidade desse jogo do Praxedes certamente foi fruto também do trabalho do Ramon com este jogador. Luca Orellano também, né? Esse aí, inclusive, muito vítima dessa bagunça tática que o Vasco vivia, a ponto de não ser muito utilizado pelos treinadores anteriores, né? Pelo técnico anterior também, o que ficou aí no cargo durante um tempo, né? E o Ramon o utilizou hoje, também fez um partidaço, jogou muita bola. Acho que o Praxedes foi dos melhores aí desses que foram bancados, talvez o melhor da partida, né? Mas também o Orellano jogou muita bola, mostrando que pode trabalhar, até mesmo por dentro, ele pode perfeitamente ocupar aquele corredor central. Deixou claro hoje, em alguns momentos, que pode trabalhar por dentro, pelo lado do campo, né? Pode construir também, ocupando ali aquele corredor central. De repente, a depender da situação, né? Enquanto o Vasco não tiver um camisa 10 aí, ele pode até mesmo ser posicionado naquele corredor ali em alguns momentos, né? Porque o Vasco certamente hoje, a gente percebeu, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo a coisa desandou um pouquinho, outras ações foram conectadas ali pelos jogadores e ali a equipe não sentiu tanta falta assim de camisa 10 como sentiu sobretudo no primeiro tempo. Os maiores ajustes táticos do Ramon para o segundo tempo fizeram com que este problema, essa necessidade tenha sido atenuada, né? E o Vasco não precisasse tanto assim de um jogador de um camisa 10 ali naquele corredor central do meio de campo, né? Vamos lá, o Léo jogou muito, o goleiro. Aliás, o goleiro do Grêmio também jogou muita bola, tá? Jogou muita bola, mas o Léo, grande Léo, jogou muito, grande Léo, grande atuação do Léo. Dos melhores também em campo, partidaça do Léo, jogou muito, né? E aí o Robson Bambu, ponto fraco, sempre foi. O Robson Bambu é daqueles jogadores que o Vasco contratou, que eu, quando foi contratado, lamentei muito, né? Porque é um jogador extremamente irregular, tecnicamente um jogador que acha que é muito melhor do que é, um jogador complicado. Contudo, hoje jogador do Vasco, torçamos até para que ele melhore. Agora, até hoje, nunca inspirou confiança e nessa partida, de novo, muito mal, né? O Grêmio, gente, deitou e rolou justamente naquele corredor, porque o Orellano não é um jogador de muito comprometimento com a marcação. De repente ele vai receber umas bronquias e vai fazer hoje justamente aquilo que o Paulinho fez muito, né? O Paulinho hoje foi um jogador sobrecarregado, taticamente foi um jogador importante para a equipe do Vasco, que o Paulinho, embora não tenha participado tanto ali na construção do terço final, como poderia fazer em virtude até da qualidade que ele tem, isso não aconteceu em virtude do Paulinho hoje ter desempenhado um papel tático vital para essa equipe do Vasco da Gama. Marcando muito, nem sempre marcando certo, mas a presença dele, na verdade, em alguns setores ali, em alguns espaços do campo, frustrava a criação de linha de passe, né? Intimidava bastante ali os jogadores da equipe do Grêmio que tentavam circular naquele ambiente. Então o Paulinho foi importantíssimo, né? Agora, ele não consegue ser um marcador melhor do que porque ele não é propriamente um marcador. Agora, hoje conseguiu ser taticamente um jogador importante até para marcação. Já Orellano não é um jogador que consiga também marcar, né? Agora, jogador que pode entregar muito mais ainda nesse jogo de velocidade, também nesse jogo de construção, também nessa troca de posição ali com o jogador do meio de campo, por exemplo, o Praxedes pode cair daquele setor e ele trocar com o Praxedes e cair um pouco pelo meio. É um jogador que pode oferecer muitas possibilidades
O técnico anterior não percebeu isso, né? O técnico bebê. E o Ramon pode perfeitamente notar isso aí e empoderar cada vez mais esse jogador. E ele passar a ser aquilo que o torcedor e torcedora do Vasco supunham que ele seria quando ele foi contratado, né? A gente olhando para a escalação, Medel dando segurança, dando personalidade para a defesa do Vasco. A gente teve ali no zagueiro Léo também um bom papel, né? Jogou bem, sobretudo porque tem alguém do lado dele que também gera seriedade para a postura dele ali dentro de campo, né? Do outro lado, Piton, jogo normal, acho que foi um jogo tranquilo, né? Zé Gabriel, o Zé Gabriel hoje, né? Fez um bom jogo. Precisamos combinar que o Zé Gabriel fez um bom jogo, né? Fez um jogo em alguns momentos ainda meio que sem saber o que fazer dentro de campo, mas as principais ações dele foram positivas e também ele foi vital para a construção dessa vitória, né? Praxedes, Aureliano Praxedes, né? Paulinho, o Peck foi outro jogador interessante também. O Peck jogou muito bem hoje. O Peck também parecia um jogador extremamente empoderado, parecia ser um jogador que sabia taticamente o que fazer dentro de campo muito mais do que em outros momentos, né? Então o Peck é outro jogador empoderado pelo Ramon, bancado pelo Ramon e que funcionou demais nessa partida também. Ferreira com dificuldades ainda para conectar algumas ações. E aí, meus amigos, é aquela coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior a este aqui, por gentileza quem não viu, veja o vídeo do José Novaes falando sobre o que seria esse jogo. Eu falei da contratação do Jefferson e também falei que o Vegete estaria no banco de reservas, né? E que ele poderia ser hoje a solução. Ele poderia entrar, né? Se o Vasco precisasse, ele entraria e poderia resolver a partida ou ajudar a resolver a partida. E foi precisamente o que aconteceu. Pouco tempo em campo, gente. Pouco tempo. Já foi suficiente para aguardar. Como é que foi o gol do Vegete, gente? Gol de camisa 9. Um gol típico de um camisa 9, gente. De um centroavante, camisa 9, né? Marca, goleador. O cara que tem entendimento da área. Você pode achar que é gol de nada, gol besta. Tava ali, colocou a cabeça e tal. Ele tava ali, gente, naquele setor. Um centroavante, o 9, que tem conhecimento, intimidade da área e também da pequena área, sabe perfeitamente onde se colocar. É naquele setor que a bola vai pintar para ele fazer gol. Importa menos o fato do gol ter sido bonito ou não, importa mais o fato de que conseguiu guardar a bola no arco e sair para o abraço. Pouco tempo vestindo esse manto sagrado do Vasco da Gama, né? Pouco tempo em campo, conseguiu ali entregar aquilo que a torcida tanto esperava, que é o gol. O gol. Não foi por acaso que o Vasco poderia perfeitamente ganhar até com mais gols, né? Ganhou de 1-0, gente. 1-0, porque o gol que o cara precisava fazer foi lá e fez. Então pelo menos um gol ele vai fazer de vez em quando aí e vai salvar e vai entregar a vitória para o Vasco da Gama. Muito importante a estreia em alta do Pablo Vegete, que certamente, como eu já falei também no vídeo anterior, não vai ficar no banco, né? Nas próximas partidas certamente vai ganhar a titularidade nessa equipe do Vasco. Ele é muito importante para o tipo de jogo que o Ramon quer que a equipe pratique dentro de campo. Ele é muito importante para conectar essas várias ações, essa criação ou às vezes até mesmo a ausência de muita criação no setor de meio de campo, né? Também essa ausência requer um centroavante, gente. Mesmo essa ausência de criação, essa pobreza de criatividade no meio de campo, ela requer a presença de um goleador, de camisa 9, né, finalizador que faça gols. Por quê? Porque vai chegar poucas bolas ali. Vai chegar poucas bolas para esse goleador. Então ele vai ter que guardar. Ele não vai ter muita oportunidade para fazer gols. Então, quando a bola chegar para ele, ele vai ter que guardar, vai ter que fazer gols. Então, mesmo a ausência de criatividade no meio de campo do Vasco é importante que ela tenha um jogador como o Pablo Vegete. E hoje ele foi claramente decisivo para essa vitória. Decisivo demais foi, na minha opinião, o Ramon, né, que teve um entendimento muito legal do que deveria fazer, mudou a equipe, bancou alguns jogadores aí, né, a equipe mandou bem, respondeu muito bem, né, e evidentemente, quando percebeu que tinha que colocar o 9, colocou o 9 em campo, e o 9 foi lá e guardou. Vitória do Vasco importantíssima, gente. Esperemos que seja uma vitória para começar a construir a salvação do Vasco nessa temporada. É possível o Vasco se salvar. Tem um elenco para isso, hoje tem um técnico para isso também, e dá perfeitamente para conseguir aí ter sucesso na temporada, um sucesso melhor do que estava acontecendo na temporada, evidentemente. Pode, evidentemente, ir para uma Copa Sul-Americana. Libertadores, neste momento, é algo muito complexo da gente pensar, mas dá perfeitamente até para se salvar,
né, que é, na verdade, a primeira ideia, e depois lutar por uma vaga à Sul-Americana, que também é possível para o Vasco da Gama ao final dessa temporada de 2023. O que importa hoje? O que importa hoje, o que importa neste momento, foi a vitória do Vasco, gente. Importa bem mais que tudo isso a felicidade e a leveza, ou a felicidade configurada em leveza, gente. A felicidade configurada em alívio. A felicidade que se veste de alívio que você, torcedor e torcedora do Vasco, estão sentindo neste momento, gente. É isso.